por dois motivos. Nós temos uma marca para comemorar. O Sebo Clepsydra hoje tem agora 1.500 itens à venda cadastrados no nosso site, que está hoje no portal livronauta.com.br. Para acessar o nosso material, você pode entrar diretamente em clepsydra.livronauta.com.br. Eu estou aqui, eu sou o Cid, eu estou com o Morpheus e o Floyd, e nós vamos fazer um unboxing hoje para comemorar essa marca e convidar um pouquinho vocês para conhecer um pouquinho do que é o dia a dia do livreiro. Então, nós temos muitos lotes chegando constantemente, nós temos acervos grandes que nós já adquirimos e que nós estamos trazendo aos poucos para o cadastro, e às vezes nós temos algumas surpresas, às vezes nós sabemos o que vamos encontrar, só que é sempre interessante, é sempre uma delícia abrir essas caixas. Então essa parte que geralmente fica meio oculta do trabalho, nós queremos trazer um pouquinho para o nosso canal. Então hoje nós temos aqui um primeiro unboxing, nós faremos mais dois. E então, num primeiro momento, eu gostaria de abrir isso aqui e antecipar também que o segundo motivo que eu comentei da nossa comemoração é que nós fechamos finalmente um ponto para a nossa loja. Então, em breve, daqui a algumas semanas, nós teremos um lançamento e a gente já pode antecipar que o Sebo fica na Santa Cecília, na divisa ali com a Vila Buarque, e em breve vocês todos terão mais informações. Como vocês podem ver, nós temos aqui livros seminovos, né? A maioria está em estado impecável. Alguns são da década de 70, alguns são mais recentes, mas, por exemplo, nós temos aqui essas duas cópias da Bíblia Satânica, do Anton Szandor Lavey, que inaugurou o satanismo moderno há algumas décadas, né? E este livro tem 3 partes que fundamentam um pouco o que é hoje a Church of Satan. Então vocês têm, numa primeira parte, um estudo sobre o que é o cristianismo, o que é a cultura ocidental, de forma bastante crítica, bastante combativa. Numa segunda parte vocês têm os fundamentos propostos pela Church of Satan, e numa terceira parte vocês têm um repertório ritualístico com chaves enoquianas para rituais diversos. Este livro não foi disponibilizado, até onde nós sabemos, no Brasil, mas ele saiu em português em Portugal. Né? Essas duas cópias, então, daqui a alguns instantes estarão disponíveis no nosso sebo. Né? Nós temos outros também, né? Por exemplo, cópias do André Breton. Talvez o Morpheus possa falar um pouquinho melhor sobre elas. O Nádia é um dos livros mais importantes do Breton, né? Ao lado do Amor Louco, que também em breve vocês verão aqui na telinha. E são os 2 livros cabais do Breton, que é simplesmente o maior ícone do surrealismo, né? Falando no Amor Louco, nós temos aqui também 3 cópias, né? Todas também em perfeito estado, né? Nós temos algumas marcas que vêm de gráfica, mas isso acontece em qualquer lote de livros mesmo, novos, né? Então, estamos também repondo nosso acervo, porque já vendemos algumas cópias, por exemplo, dessa edição de contos do Algernon Blackwood, que fez contos que são considerados hoje clássicos do horror. Né? Nós temos, por exemplo, o Salgueiro. E o Vendigo também está nisso. Exatamente. Nós colocamos à venda uma cópia que saiu em 10 minutos do anúncio, então, para não ficar sem nenhuma opção, nós pegamos mais 3. Né? Aqui nós temos o Huysmans, né? Ao Arrepio, uma edição também que, se eu não me engano, não saiu no Brasil. Ele saiu aqui, saiu? É o Arreburs, né? Uhum. Ele saiu aqui como... As Avessas? As Avessas, As Avessas. Só que essa é uma tradução mais recente e é uma tradução bastante celebrada em Portugal, né? Porque eles adoram o Huysmans lá em Portugal, que é inclusive o único país que traduziu praticamente toda a obra dele para uma outra língua, né? Nós temos então o Huysmans, que é o grande nome do decadentismo, que influenciou, entre outros, Oscar Wilde, e que é hoje... Esse livro, principalmente, é a Bíblia do Oscar Wilde. Exatamente. Além disso, nós temos aqui... esse é o Além, do Huysmans mesmo, né?
Ou seja, aos poucos nós estamos tentando trazer um pouco da obra dele para o nosso sebo. Esse livro é fantástico, né? Porque ele é um dos livros também que estava envolvido com aquela guerra satânica, né? A guerra da magia que houve nos 800 lá na França, virada já para 1900. Então esse livro aí é realmente cabal. Quem gosta de uma literatura diferenciada vai querer tê-lo. Aqui mais 2 do Breton, né? Agora é o Manifesto do Surrealismo, né? Ou seja, nós pesquisamos e este livro você não encontra facilmente no Brasil. Está esgotado. Está esgotado, e mesmo nos sebos online é muito difícil, então nós fizemos questão de deixá-lo disponível de novo aos entusiastas e aos estudiosos do surrealismo, né? Vocês estão vendo, são edições praticamente novas, né? Você não tem nem marca de leitura, né? Esse aqui inclusive está no plástico ainda, né? Agora aqui eu vou falar sobre um dos meus livros preferidos, um dos meus livros de cabeceira, que felizmente nós conseguimos localizar. Eu estou falando do romance que é considerado o ápice do romance gótico, né? Inclusive alguns consideram ele como o fim do romance gótico, por ter sido considerado uma espécie de panorama de tudo que se produziu de melhor em termos temáticos, né? Que foi reunido como um grupo de histórias dentro de histórias pelo Charles Maturin, que é um irlandês de origem francesa, né? E aqui vocês encontram uma narrativa que se inspira tanto no Judeu Errante quanto nas figuras do Fausto, do Mefistófeles, com referências diretas a outros clássicos góticos como Vathek, né? Você tem, por exemplo, cenas em que o viandante, né, esse errante, esse andarilho do título, ele é basicamente um mago que vende a alma ao diabo em troca de conhecimentos infinitos e longevidade, sob a condição de ser capaz de transferir o pacto dele a qualquer pessoa que aceitar assumir o lugar dele. Ou seja, quando essa longevidade extra dele está acabando, se ele encontra alguém disposto a assumir essa maldição, digamos assim, ele se livra da necessidade de cumprir o pacto entregando a alma. E a história é basicamente a busca dele por pessoas dispostas a aceitar esse fardo dele. Ou seja, se vocês viram o Chamado, vocês já viram algo parecido. Se vocês viram recentemente alguma coisa com esse tema, essa aqui é a origem. E aqui vocês têm, por exemplo, cenas em que ele mata pessoas só com o olhar, algo que se refere ao Vathek. Vocês têm cenas de hospícios com loucos que são blasfemos durante a noite e santos durante o dia. Você tem uma coisa meio Arkham Asylum, que é bem interessante e é muito difícil encontrar, mesmo nós que pesquisamos o romance gótico, que colecionamos, temos dificuldade de encontrar, e felizmente encontramos um resto, né, uma sobra de fábrica que agora está disponível. São 4 volumes, né? Você pode dizer, 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 coleções fechadas para oferecer para vocês. E isso é muito raro. Para se ter ideia, eu coleciono, o Cid também, levamos mais de 15 anos para conseguir nossos exemplares. Então, aqui eu vou deixar o Morpheus comentar um pouquinho sobre o Pynchon. Thomas Pynchon, ele tem uma narrativa pós-moderna, inclusive esse livro é meio que uma história policial, mas com todo um enredo totalmente diferente, uma coisa que descamba para existencialismo, para uma busca do ser, e ao mesmo tempo que ocorre isso, você fica tentando encontrar o porquê daqueles outros personagens que estão ali, e é uma coisa totalmente nova, né, que surgiu e hoje em dia faz escola. Então esse livro é muito importante mesmo. Outro romance gótico que nós disponibilizamos e que vendeu em questão de minutos é O Monge, né, numa edição nova. Eu sou suspeito para falar dele porque é o meu romance favorito de todos os tempos, né? Ele foi o responsável por legitimar a corrente alemã do romance gótico, ou seja, a romance
chamada horrorífica ou terrífica, que não tem medo de apostar no sobrenatural e em tudo que o sobrenatural tem de mais, mesmo sensacionalista, né, com imagens explícitas de diabolismo, de rituais mágicos, com também referências a mitos antigos, como o próprio Édipo, como o Fausto. Vocês têm a cena do Fausto, em que ele tem uma chave mágica para abrir as portas secretas, ele vai recuperar. Então também é uma espécie de apanhado do que se produziu até então, só que com uma forma que revolucionou o que na época era o gótico com o sobrenatural explicado, aquela coisa meio Scooby-Doo, em que tudo se explicava com, era um vento que fazia um barulho de fantasma, era um alçapão que fazia as pessoas desaparecerem. Aqui não, aqui fantasma é fantasma mesmo, o demônio é o demônio mesmo, né? E tudo isso é, de certa forma, esfregado na nossa cara com requintes de crueldade. Então, é um clássico e eu não sei se chegamos a esgotar o que existia disponível, né, com essas poucas obras, que eram as que restaram, mas já pegamos várias delas para vocês. Seguindo aqui... Tratado de estilo do Aragon. O Aragon é um dos pilares também do surrealismo, né? E esse é um livro dificílimo, não teve lançamento também no Brasil, é bastante procurado, né, por quem aprecia principalmente esse ramo da literatura, ou literatura não, até me desculpe, da poética, né? Kurt Vonnegut, ao lado do leilão do lote 49, esse Cama de Gato, são dois livros de literatura pós-moderna e eu diria assim que estão esgotados há muito tempo aqui no Brasil, né? Então é uma oportunidade da pessoa adquirir eles novos, em ótimo estado, né? E iniciar uma leitura que realmente vai levar a pessoa para caminhos aí que ela, acredito, não tenha imaginado. Então, com isso aqui a gente conclui o nosso primeiro unboxing de hoje, que, repetindo, comemora nossos 1.500 primeiros itens cadastrados. Nós temos mais de 30 mil para cadastrar ainda e aos poucos isso vai chegar no site. Então eu agradeço a todos vocês que chegaram até esse momento do vídeo e convido vocês todos para ficarem atentos, porque em breve nós teremos o anúncio do lançamento da nossa loja, finalmente, na Santa Cecília. Um abraço, até mais.